Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A partir de agora, nós começamos uma nova etapa aqui, dentro das redes sociais da Comunidade dos Viventes. Uma meditação do Evangelho do domingo. Hoje, nós vamos meditar, nós vamos contemplar o Evangelho de João no capítulo 16, versículos de 12 a 15. Ele diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Muito bem, meus irmãos. Hoje, na realidade, nós estamos celebrando a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. É impossível comentar o Evangelho de hoje sem relacionar diretamente a grande solenidade que nós estamos comemorando e celebrando hoje, a Santíssima Trindade. Vejam, o acontecimento da fé cristã começa, antes de tudo, com isso, com a revelação que Jesus Cristo faz de que Ele e o Pai são um só. Mas não são o Pai e o Filho somente. É o Pai e o Filho no Espírito. Nós cristãos cremos num Deus que é três, e três que são um só. Vejam, não é muito apreciado por nós que nós digamos que uma pessoa tem duas caras. Agora imaginem o que é falar de um Deus que tem três caras. É que, na verdade, em Deus, a multiplicidade não encontra contradição. A multiplicidade encontra unidade. E talvez seja esse um dos grandes mistérios do cristianismo. Para nós, sobretudo para nós católicos, a diversidade deve estar unida profundamente, a tal ponto que se torne uma unidade. A multiplicidade para nós não nos divide. A multiplicidade para nós caminha para o vínculo para tornar-se um só. É por isso que nós católicos temos tantas experiências na igreja. É por isso que nós católicos temos tantas comunidades, tantos movimentos, tantas congregações extremamente diversos uns dos outros. No entanto, todos eles formam o único corpo de Cristo. Então, antes de tudo, para nós hoje é muito importante retomar e colocar nossa atenção nisso. O Deus que nós professamos, a fé que nós professamos é a fé de um Deus que é trino. A unidade caminha na multiplicidade e a multiplicidade deve caminhar para a unidade. Por isso que nós vemos Jesus dizendo hoje que tudo que é do Pai é dele. E tudo que os discípulos receberão do Espírito, receberão porque é dele. Dele de quem? De Cristo. E porque é de Cristo, do Pai. Portanto, quando nós recebemos o Espírito Santo, e há uma semana nós celebrávamos Pentecostes, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não estamos recebendo uma parte de Deus. Nós não estamos recebendo um pedaço de Deus. Nós estamos recebendo a totalidade da força de Deus. A plenitude do Espírito Santo é a plenitude da relação do Pai e do Filho. Assim como, quando nós comungamos um microscópico pedaço da hóstia consagrada, nós estamos comungando de todo o corpo de Cristo. Da mesma forma, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos toda a plenitude de Deus, todos os dons de Deus.
Por isso São Paulo vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Como nós recebemos os sentimentos de Cristo? Como nós possuímos os sentimentos de Cristo? Recebendo o Espírito Santo. Vejam, nós dizemos isso. Quais são os dons do Espírito Santo? Veja, a ciência, a consolação, a fortaleza, o discernimento. Os dons do Espírito Santo, se nós aprofundarmos na compreensão deles, nós veremos que todos esses dons assumiram uma categoria enorme na pessoa de Jesus. Os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, estão antes de tudo em Cristo, pertencem antes de tudo a Cristo. E porque pertencem a Cristo, pertencem ao Pai. Como o Pai dá ao Filho, o Filho deseja dar a nós. Deseja nos dar o seu Espírito Santo. E é por isso que existe um tema importantíssimo no Evangelho de hoje. O tema da compreensão. Quantos de nós, na nossa caminhada de fé, quantas vezes cada um de nós não tem dificuldade de compreender os caminhos de Deus? E tanto isso é verdade que o próprio Jesus já nos preveniu quando preveniu os discípulos. Agora vós não podeis compreender todas as coisas. Agora vós não podeis compreender aquilo que eu vou dizer. Jesus já havia dito isso no capítulo 13 de João. Capítulo esse importantíssimo para nós, membros da comunidade dos viventes. Dizendo a Pedro: agora você não pode compreender. Mais tarde você vai compreender. Veja, Jesus está dizendo hoje: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Vejam, meus irmãos, no fundo o que Jesus está dizendo aos discípulos é que ele compreende a nossa incompreensão. É que ele tem paciência com o nosso tempo. Jesus já previu: agora vocês não compreendem, mas vão compreender. Então, todas as vezes que nós não compreendemos algo na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada com Deus, nós devemos sempre recordar dessa palavra de Jesus. Agora não compreendo, mas eu vou compreender. No entanto, não é uma espera passiva, é uma espera ativa. E por que ativa? Porque nós devemos, enquanto esperamos compreender, pedir a graça da compreensão que vem através do Espírito. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E como é que nós podemos fazer todas as coisas em Cristo? Nos sentimentos de Cristo, recebendo o seu Espírito. Por isso, hoje, nessa solenidade da Santíssima Trindade, nós temos que ser homens e mulheres como aquela grande carmelita chamada Elizabeth da Trindade, que nos mostra claramente: nós devemos viver o mistério da inabitação trinitária. Nós devemos viver na companhia do Pai, do Filho e do Espírito. Nós temos que ser homens e mulheres capazes de uma íntima escuta espiritual para que nós, vivendo a vida de Deus, para que nós, relacionando-nos com o Pai, com o Filho e com o Espírito, como o próprio Jesus disse também, eles farão morada em nós, habitarão em nós. E dessa forma, ainda que nós não compreendamos todas as coisas no nosso tempo, nós iremos um dia compreender. E ainda que nós não compreendamos agora, nós continuaremos pedindo essa compreensão no Espírito de Deus, que nos faz compreender, que nos faz esperar para compreender e, compreendendo, atuar aquilo que Deus nos faz compreender. Portanto, façamos isso hoje. Peçamos a Deus a graça de nós sermos homens e mulheres do Espírito, homens e mulheres de uma escuta espiritual, homens e mulheres de uma vida profunda interior, para que Deus realize em nós aquilo que Jesus diz hoje no Evangelho. O que Ele nos dá no Espírito será aquilo que o Pai deu ao seu Filho. Se nós recebermos o que o Filho recebeu do Pai, nós nos tornaremos filhos no Filho e receberemos todas as graças e as grandezas que Cristo recebeu do seu Pai.